O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. – 23 de agosto de 2024. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo na Central 3. Eu, Leandro Amin, toco a bola na próxima hora com Leandro Stein. Esse de amarelo com Bansky ao fundo. Também com Felipe Lobo, vestido como Didi Toldo e com Ronaldo, Beckenbauer, Pelé, Messi, Raí, tudo às costas. Bruno Bonsante e sua cadeira gamer. Cadê o gato, Nino? Daqui a pouco ele aparece. E à minha frente, aqui no estúdio da Central 3, com a camisa de um time inventado. Time fictício, né? O Matias tem umas camisas de times fictícios. Eu gostaria de ter essa criatividade. Assim. Né? De novo, a minha já passou por isso. Todo time foi inventado. Agora ele vai inventar que esse time aí, o presidente do Uruguai tem participação na história do clube, vai contar uma história qualquer. Eu posso inventar que foi um time que foi campeão uruguaio em 89 e o presidente virou prefeito de Montevidéu, depois virou presidente e que o avô era um dos fundadores do clube. Aí minha imaginação seria ótima, eu podia largar tudo e virar ficcionista, mas... A gente vai bater bola com vocês. A semana foi prolífica, essa palavra existe, prolífica, né? No futebol sul-americano. Espero que exista, porque eu já usei bastante. 32 partidas ao todo na semana. 16 partidas ao todo. 8 pela Libertadores, 8 pela Sul-Americana, que traz algumas das histórias mais legais nessa semana. Isso não é muito normal de acontecer, geralmente a Libertadores reserva histórias mais saborosas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu vou abrir com você, Felipe Lobo, me dando uma pincelada rápida, um olhar rápido para Alisson, Bento, Ederson, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana, Wendel, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá, Rodrigo, Hendrick, Estevam, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vini Júnior. O Brasil joga contra o Equador e contra o Paraguai. É isso. Acho que a convocação tem os destaques do Luiz Henrique e do Estevam, que era esperado, né? Já tinha vazado que os dois chegariam à seleção, estavam na pré-lista, né? E era esperado, e acho que são boas convocações. Até o Pedro Monteiro aqui falou sobre o Matheus Pereira e... acho que era um nome possível também. Acho que seria interessante até, pelo tipo de jogador que ele é, uma posição, enfim, que se fala tanto que o Brasil precisa, embora ele seja, como os antigos diriam, ele tem mais cara de ponta de lança, né, do que de um meio articulador, mas ele funciona bem ali, acho que poderia ser chamado sim. No mais, não tem muita surpresa. Eu me incomodo um pouco com a ausência do Douglas Luiz, principalmente, e também do Andréas Pereira, porque eu acho que o Bruno Guimarães tem deixado a desejar bastante na seleção, mas e o João Gomes também teve um teste muito ruim assim nessa Copa América, né? Fez uma Copa América não muito boa e acho que esse setor de meio campo continua sendo o nosso maior problema. Esse é um ponto que o Brasil vai precisar melhorar. Nesse sentido, a convocação do Gerson é interessante. Ele teve uma chance com o Tite que não conseguiu aproveitar bem. Ele teve poucas chances, mas o que é verdade. Mas também é verdade que ele jogou mal nas chances que teve lá com o Tite. Mas acho que é justo. Ele voltou a jogar bem. Embora ele tenha jogado em posições até mais avançadas no Flamengo recentemente. Acho que é interessante ver como armar o time por ali. Ainda não temos substituto do Casemiro, né? E esse é um problema. O Casemiro não... muita gente defende que ele defendia, né, que ele voltasse. E eu entendo porque ele não tem um substituto. De fato, é difícil achar um jogador que faça a função similar.
Inclusive, o próprio Casemiro tá com dificuldade para substituir ele mesmo, né? Ele tá tendo dificuldade em ser o Casemiro que ele já foi. Embora ele tenha até começado bem a temporada. Fez um bom jogo pelo Manchester United. Mas, enfim, nos últimos meses, o histórico tem sido difícil. Que ele mesmo não estava no nível que a gente se acostumou a ver. Mas eu entenderia se ele fosse chamado justamente pela falta de equilíbrio ali naquele setor com o João Gomes e com o Bruno Guimarães, que não conseguiram fazer essa função. E a gente viu isso na época do Tite, né? Sem o Casemiro naquela época no seu melhor futebol, o time sofria muito, né? A gente, inclusive, viu na Copa do Mundo o Brasil ser eliminado sem o Casemiro, né? Na Copa de 18. Então, são questões. Mas no mais, eu não fiquei muito surpreso. Eu não sei vocês se viram alguma coisa muito diferente. Não, acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Acho que o Estevão, uma hora ia chegar, o Luiz Henrique tá numa ótima fase também, e acho que é um setor que o Brasil tá bem coberto, né? O Rafinha, por exemplo, tá fora dessa convocação porque tá suspenso pro primeiro jogo da data FIFA, então talvez seja essa vaga, não sei, mas acho que não... Acho que o ataque tem bastante jogador ali para você compor, principalmente nas pontas, né? Acho que não falta ponta no futebol brasileiro. Acho que o meio-campo é sempre a questão. Eu não teria parado de convocar o Casemiro, mesmo jogando mal no Manchester United, porque eu acho que quando o jogador chega numa estatura do Casemiro, tem a história do Casemiro, já conquistou tudo que o Casemiro conquistou e mantém um nível alto na seleção brasileira, você prioriza formação de time mais do que o momento dos jogadores, né? Principalmente se for uma posição que não tem uma concorrência tão grande assim. Então eu não abriria a mão no Casemiro, acho que ele fez uma ótima estreia pelo Manchester United na semana passada, vamos ver se ele mantém isso daí, mas mesmo se ele estiver mais próximo da temporada passada, eu talvez trouxesse o Casemiro, ele ainda tem 32 anos, ele ainda tem talvez mais uma Copa na carreira dele. Então acho que tem isso daí. Mas acho que a questão do meio campo é que assim, o Brasil precisa começar a se adaptar a jogar com o meio campo que tem e não com o meio campo que gostaria de ter. O Brasil não tem meio campo para controlar jogo, para fazer jogo de posse de bola, para fazer Manchester City, para fazer Brasil de 82. Esses jogadores simplesmente não existem no Brasil. Talvez o Gerson seja o mais indicado realmente para fazer esse tipo de função. Só que ele não é um jogador de primeiro nível do futebol europeu, do futebol mundial, né? Ele bateu na Europa, voltou, ele tem problemas de intensidade, problemas de composição defensiva, ele tem várias questões que o impedem de ser esse jogador de altíssimo nível, e ele ainda é um ótimo jogador, é um dos melhores atuando no futebol brasileiro. Então acho que você pode testar com ele, ver se dá para fazer de algum jeito, mas acho que o Brasil tem que tentar calibrar um pouco suas expectativas para o meio campo, talvez fazer um meio campo que seja mais de força, recuperação de bola e aceleração, porque aí você consegue recuperar a bola e soltar nos pontas, que é um ponto forte da seleção brasileira. Acho que esse é um caminho mais indicado assim, de montagem de time do que você tentar forçar um estilo que o Brasil não consegue praticar. Eu quero mandar um abraço pro Douglas, o Te Ama, forte abraço desde Curitiba. Saudade de você, fazia tempo que eu não te via por aqui, Douglas, um abraço. Pedro Monteiro, um abraço para você também. Pedro Monteiro mandou bastante mensagens aqui. Casemiro deveria ter voltado, é a opinião dele, porque ele acha que o João Gomes só sabe marcar. E ele é um dos que cita aqui, se eu não estou enganado, é o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Grande jogador. Leandro Santos, um abraço. Fernando Andrade, Lucas Silva, hoje eu cheguei na hora da aula. Saudações rubro-negras para você também, companheiro. Mike Costa, sempre presente. Valeu, um abraço para você. Giovanni Lima Montenegro, todo mundo que está aqui com a gente. Não são poucas pessoas nesta sexta-feira, já encaminhando, né? Agosto já está embicando. Brasileiros levaram vantagens nas competições continentais, na data Conmebol, 100%, né? 100% de aproveitamento, porque Palmeiras, Red Bull e Atlético e Grêmio são os 3 eliminados do Brasil, mas esses 3 enfrentaram times brasileiros também. Ou seja, todos os brasileiros possíveis se classificaram para as quartas de final, continuam vivos. Só saiu quem, enfim, Brasil contra Brasil, alguém ia perder. Quando falei no começo do programa que queria destacar times da Sul-Americana, era porque, ora,
E geralmente é assim, né, gente? Quem rói o osso não se esquece. A gente que está tendo que analisar várias coisas ao mesmo tempo, e campeonato de seleção, e campeonato na Europa, aqui e tal, nem sempre a gente consegue lembrar de todo o contexto, mas o torcedor não se esquece. O torcedor do Fortaleza sabe o quanto roeu de osso na Série C. Né? Então é claro que o torcedor do Fortaleza está indescritivelmente feliz com o que vive hoje em dia. O torcedor do Cruzeiro, 3 anos atrás, foi Cruzeiro 1, Confiança 1. E o Cruzeiro não sabia se teria qualquer tipo de futuro. O torcedor do Cruzeiro roeu esse osso. Então é claro que ele está feliz demais, indescritivelmente feliz com o que aconteceu ontem. O Cruzeiro eliminar o Boca Juniors. Até o Corinthians. O mesmo Cruzeiro que no começo do ano foi eliminado para o Souza, da Paraíba. É verdade. Na primeira fase da Copa do Brasil. Né? É verdade. E o Corinthians é outro caso de Sul-Americana, ridicularizado semanas atrás pela péssima gestão que fez o time não ter goleiro. O time não tinha goleiro. Agora parece tem um cara que fez 2 disputas em pênaltis que são simplesmente mitológicas, né? Passando para Libertadores, o Palmeiras passa por situação, né? O Palmeiras conseguiu fazer o jogo dentro do jogo, né? Fez 3 gols, um deles anulado e uma bola no travessão em 9 minutos. E né? É um time, então, torcida e jogadores ali tem uma conexão diferente de acreditar que as coisas podem acontecer e aplaudem porque roeram osso, né? Poucos anos atrás era o torcedor do Palmeiras que roía osso, militava na 2ª divisão e tudo mais. E no Rio de Janeiro é o Flu na Degola, tá classificado. É o Flamengo na altitude, do jeito que deu, tá classificado. E o Botafogo, acho que é o melhor time do Brasil hoje na bola rolando, ao lado do time do Fortaleza, pela fase incrível que está passando, que quis passar de fase de outro jeito. Conseguiu passar na boa, passar 2-0, mas o Botafogo falou, não, vamos complicar eu isso. tô afim de trocar soco com os meus fantasmas, eu vou. Né? Tem fantasma que é fantasma, mas tem fantasma que é mascote. A gente carrega alguns dos nossos traumas na vida. O Botafogo não quis mais carregar os de 2023 e acho que pontuou bem nessa quarta-feira ao eliminar o Palmeiras do jeito mais difícil, quando parecia que seria do jeito mais fácil. Pois é, né? Acho que esse confronto Palmeiras e Botafogo foi o mais interessante, né? Dessa semana. Entregaram um grande jogo, né? Acho que foi um jogo que teve poucos momentos assim de baixa rotação, né? Os dois times foram muito incisivos, né? Em buscar o gol. Eu acho que o Botafogo sabia, né, que se fosse derrotado dificilmente teria a vaga, né? Poderia ir para as penalidades, mas enfim, o Botafogo queria matar o confronto sem precisar, né, desse recurso. Foi até melhor no começo do jogo, depois o Palmeiras equilibrou um pouco a partida. No final do primeiro tempo, eu acho até que o Palmeiras merecia melhor sorte pelo desempenho, né? Mas o Botafogo, no começo do segundo tempo, se aproveitou um pouco, né, da crise momentânea, né, que vive o Palmeiras, conseguiu abrir 2-0 no placar, mas depois não soube administrar a vantagem. O Palmeiras cresceu na partida, conseguiu empate, quase consegue a virada, né? Enfim, um lance que ali, no calor do momento, não dava para ver mesmo, né? O toque na mão do Gustavo Gomes, que acabou sendo corrigido pelo VAR. E, enfim, daí não é nenhuma questão de interpretação, né? Diz que o autor do gol não pode tocar com a mão na bola. É uma regra que a gente já discutiu aqui, inclusive, Sim, né? Porque ela tem um espírito e na prática ela pode distorcer, né? Porque não seria pênalti, né? Na mão do zagueiro não seria pênalti. Mas essa regra é muito clara. Ela é indiscutível hoje. E mesmo depois do gol anulado, o Palmeiras ainda tem uma outra grande chance, né? Uma falta cobrada pelo Menino, que pega na Forquilha, enfim. Então, gostei do Forquilha. Fazia tempo que eu não ouvi. Mas no fim das contas, o Botafogo conseguiu a vaga, né? Num duelo que tem um simbolismo grande, né? Lembrando da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas vendo assim, né, a reação de muitos torcedores do Botafogo, foi um sabor agridoce, assim, né? Porque conseguiu a classificação, mas ainda
a confiança não tá tão grande, né? Eu até vi um print que circulou aí que falou que o Botafogo pode chegar à final da Libertadores. O botafoguense eu acho que não. Eu acho que ele não aguenta essa carga emocional, né? Eu acho que algo que o Yamin falou faz muito sentido, que é o trocar soco com seus fantasmas, né? E às vezes o que você tem que fazer para exorcizar o fantasma é ir lá, encarar o fantasma e sobreviver, né? Não acho que o Botafogo sobreviveu por seus próprios méritos, tipo, não no sentido do confronto inteiro. No confronto inteiro o Botafogo jogou mais bola do que o Palmeiras e mereceu avançar. Mas naqueles minutos finais, né, passou, assim, evitou os pênaltis porque a bola pegou na mão ali, porque a bola entrou na forquilha e tal, porque estava de novo completamente entregue. Mas sobreviveu, né? Então talvez isso ajude a, daqui para frente, deixar o ano passado para trás, deixar todas essas coisas para trás. Acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom para o que o Palmeiras tem jogado. Acho que as segundas fragilidades apareceram e o Botafogo abriu 2-0. E também acho que esse é um time que não só dessa vez, mas em várias, em outras desse ano, né, inclusive contra o Flamengo, quando tá realmente com as costas encostadas na parede, acho que entra a memória muscular dos anos dos títulos com o Abel Ferreira, e é um time que meio que se energiza e vai atrás e tenta, né? E tenta de um jeito um pouquinho mais eficiente. Foi insuficiente, não foi o bastante nesse ano, um ano que provavelmente, a menos que de novo haja uma grande reviravolta do Campeonato Brasileiro, deve acabar sem um grande título, mas eu acho que assim, eu fico às vezes meio assim de comentar exageros de redes sociais, porque são exageros de redes sociais, né? Então, tanto faz, fala o que vocês quiserem. Mas acho que a reação da torcida, que virou um dos pontos de discussão, acho que é mais uma torcida que não está satisfeita, mas que está consciente do que esse time já fez, né? A gente fala várias vezes, tipo, como lidar com resultados, como lidar com esse tipo de coisa no futebol, como lidar com a derrota, né? E acho que o torcedor do Palmeiras, ao aplaudir, viu que o time não era tão bom quanto o do Botafogo. Acho que isso é um problema, é uma outra questão. Mas aplaudiu o esforço e não tá desesperada, né? Porque vem de anos muito vencedores e meio que entende que não dá para vencer todos os anos. Eu acho que foi meio isso que eu tirei da reação da torcida e de tipo, não vamos ganhar esse ano, mas pô, os caras jogaram bem, assim, nesse final, foram atrás, tiveram coração, blá 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 blá. E eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que é ótimo se fosse mais difundido. Isso não é especial do Palmeiras, é um momento específico da história do Palmeiras. Mas essa torcida, mas tem boa parte da torcida também que é doida, e tem boa parte que em anos anteriores não se portava assim, que nesse momento se portou. Sobre o Botafogo também, que acho, assim, tanto, de certa maneira, incrível para o time estar tão competitivo. Obviamente tem dinheiro envolvido, tem contratações estelares e tem um projeto de multiclube que ajuda o Botafogo, impulsiona, né, algumas contratações feitas pelo Botafogo, mas assim, é um time completamente novo em relação ao Botafogo do ano passado, né, e assim, como a equipe consegue dar liga e principalmente nessa semana, né, uma semana tão pesada, considerando os 2 jogos contra o Palmeiras e o clássico contra o Flamengo, em que o Botafogo goleou, assim, é um mérito muito grande, né? Até da postura do Botafogo em relação, por exemplo, ao que foi o segundo tempo contra o Flamengo, nesse jogo contra o Palmeiras, até a atitude do Botafogo nos primeiros minutos, assim, de tentar marcar em cima, de causar muitos problemas, de ameaçar com constância e depois no segundo tempo também, né, construir um resultado que surpreendente até por todas as circunstâncias, pela maneira como o Palmeiras também reagiu, ainda que eu entenda assim, a certas ressalvas, né, da torcida do Botafogo em relação ao que poderia ser uma vitória muito mais tranquila e o time ficou por um fio de ir para essa disputa por pênaltis. No geral, assim, pensando no que é uma construção de equipe, é um saldo positivo para o Botafogo, né? Porque é um time que vem crescendo e vem correspondendo em jogos tão pesados, né? Contra adversários com nível alto de investimento, contra adversários que estão mais acostumados a ganhar os grandes títulos, a disputar
uma fase de Libertadores como essa, então acho que dá para ver também o copo meio cheio, né? E até pela maneira como alguns jogadores têm se apresentado no Botafogo, né? O Igor Jesus, assim, tem sido impressionante o que ele tem feito nesses últimos jogos, né? O Savarino, gostei demais da atuação dele, o próprio Luiz Henrique saiu machucado, mas vinha de grandes apresentações também pelo Botafogo, então é preciso ressaltar também esses méritos, né? Além de, enfim, todo o contexto também, olhar a classificação além por aquilo que é uma construção de time do Botafogo e vem dando liga de maneira tão rápida, né? Manda um abraço pro Maurício Silveira, ele pergunta sobre a nossa opinião sobre a inclusão de times mexicanos. O papo é longo, Maurício, mas esse é um dos temas pelo qual eu vi até o olho do Felipe Lobo brilhar, que é um dos temas pelo qual o Lobo mais milita, né? A união, que por enquanto é utópica entre Conmebol e CONCACAF. Se for para participar como café com leite, prefiro que não participe. Eu sou um dos, e até o Giovanni escreveu aqui, né, o Montenegro, que também concorda comigo que são muitas vagas. A gente conta as histórias, a gente se emociona com as histórias. A história do Cruzeiro, por exemplo, eu não acho que o Cruzeiro deveria jogar competição nenhuma pela campanha que fez no ano passado, mas já que está jogando, a gente conta as histórias, se emociona com elas, mas acho que é um número muito grande, tanto que sobraram 16, 10 são brasileiros, 9 são brasileiros. Sim, na Libertadores 5 são brasileiros nas quartas de final e 2 com certeza estarão na semi, o outro terceiro é o mais provável, então assim, eu acho que o problema não é nem tanto a quantidade de vagas, e é um problema, acho que também atrapalha, acho que é tipo 60% do problema, mas acho que tem 40% também, que é só que os clubes brasileiros são muito mais ricos que o resto do continente. Então você coloca todo mundo, uma quantidade enorme de vagas, e eles ganham eles estão sempre chegando no final. E aí transformar, a Libertadores já faz alguns anos que é uma Copa do Brasil com um pouquinho de espanhol ali, né? E acho que isso não é um bom caminho para a Libertadores, né? Entre as soluções mais rápidas para você mudar isso, seria, sim, reduzir drasticamente as vagas, talvez. Ou fazer a união que o Lobo tanto quer com a CONCACAF, que pelo menos você traz mexicanos, você traz americanos, tipo, são países também que têm um poder aquisitivo mais similar ao brasileiro, alguns até maior. Então, desfiguraria a competição de certa maneira, mas também tornaria ela mais equilibrada, porque esperar o equilíbrio financeiro da América do Sul não vai acontecer. Vai demorar um pouco. Né? Demorar um pouco. Não sei. A gente tem vai demorar um pouco. A Argentina está no caminho certo, por exemplo. Tá. O Cauê Nunes escreve aqui, eu concordo com você, viu, Cauê? O Cauê gostaria de ver o Joelinton, assim como o Lobo citou o Douglas Luiz, eu gostaria de ver o Joelinton. Eu acho que o Joelinton é um... Acho que ele tá suspenso também. Da seleção? É do jogo com a Argentina. O jogo da Argentina ele foi expulso. É mesmo? Ele tá suspenso do primeiro jogo, É que faz tanto tempo, né? O Joelinton e o Rafinha estão suspensos. Faz tanto tempo que o Brasil não joga pelas eliminatórias, né? Que foi quase um ano, né? Pois é. Então teve esse fato. O Joelinton é um depou possível, na minha humilde opinião. E o Carlos da Cunha... Carlos da Cunha, a bola bate na mão do Gomes. Eu só cito que, pelo menos pelo que eu entendo, ninguém entende mais nada da regra da mão na bola, né? Mas aquela mão colada no corpo com o punho para baixo, se é na mão do zagueiro, não seria pênalti. E se é na mão do Gomes, mas um outro jogador faz o gol, não seria falta. Lance interpretativo, mas acho que bem possivelmente não seria dado falta. A regra é objetiva. Você sabe o que eu queria ver um dia? Eu queria ver o zagueiro tocar com a mão daquele jeito, dar um chutão para frente, dar uma assistência para um gol. E aí saber o que a regra vai fazer. Pois é. Mas assim, quero fazer esse registro, viu? Palmeiras e Botafogo passaram uma presidenta e um dono de clubes que fizeram de tudo para atrapalhar as arbitragens das partidas. E foram 180 minutos de arbitragem impecável, na minha opinião. Impecável, as duas arbitragens. Até por serem estrangeiras, né? E não estarem tão contaminadas por todo esse debate, né? Dentro desse rame-rame. Eu citei um monte de exemplo aqui dos brasileiros e não citei o Atlético Paranaense, né, Gladson Rafael? Um abraço para você, ele deixa um beijo pra gente. Eu quero o resultado, que eu tô fazendo servição aqui do campeonato amador do Paraná. Da Suburbana. Da Suburbana, quero saber quem vai jogar a final, por favor.
Ô, Leandro Stein, antes de pra gente passar pra Europa, tem um momento KTO com vocês, eu te faço uma pergunta curta e grossa. Você consegue ver com mais clareza o Fortaleza passando por Corinthians, Racing e depois alguém na final? Ou fazendo 12 de 15 boas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro e lutando pelo título, eventualmente até conquistando-o no Campeonato Brasileiro? Sim, pela situação, pelo caminho mais curto e até pela experiência na competição, a Copa Sul-Americana, embora, assim, acho que o Fortaleza também criou um lastro dentro do Campeonato Brasileiro que precisa ser respeitado, né? Obviamente uma situação bastante difícil pelo nível competitivo, pelo nível de investimento dos adversários, mas o Fortaleza tem essa capacidade, né? Já não é assim uma surpresa ver o Fortaleza na situação que está nas duas competições. O difícil vai ser conseguir conciliar as duas competições em questão de exigência, de viagem, enfim, do calendário apertado que a gente tem no Campeonato Brasileiro, mas é um Fortaleza que tem, né, essa capacidade competitiva nas competições continentais também. Até um jogo que teve um cenário, acho que foi algo incomum, né? Exceção para o Atlético Paranaense, assim. Embora o Atlético Paranaense tenha lidado com uma expulsão, mas conseguiu construir o resultado. Mas, no geral, as partidas dos brasileiros tiveram doses grandes de drama, né? Assim, nas competições continentais. E o Fortaleza também conseguiu reverter uma situação que, por um momento, parecia desfavorável. E aí contou com uma grande atuação do Iago Pikachu. Nisso, eu vejo um caminho mais curto para o Fortaleza sonhar com o título da Copa Sul-Americana e até aproveitar o que já foi experiência de final, né, experiência da final contra a LDU no ano passado, embora o Campeonato Brasileiro esteja ao alcance. E assim, no geral também acho que é legal destacar, né, assim, passagens dramáticas dos brasileiros, o jogo do Fluminense e Grêmio, né, que abril, era um confronto direto entre dois clubes em situação um pouco mais difícil, pensando na temporada em si, né, em contexto, se a gente for juntar Campeonato Brasileiro, enfim, existia uma dose de importância maior até na Libertadores, né, nessa sequência de temporada, e um jogo também parecido com o que aconteceu em relação ao jogo de Botafogo e Palmeiras, um jogo multifacetado, né? A maneira como se construiu o resultado, a maneira como já vinha o 2-1 e teve essa resposta do 2-1, o Fluminense conseguiu abrir o placar, o Grêmio ressurgiu no jogo durante o segundo tempo, a disputa por pênaltis, e aí fica a importância do Thiago Silva, né? Que voltou, todo mundo esperava que, enfim, fosse um reforço imenso para o Fluminense pela história dele no futebol, pela história dele no Fluminense, e tem essa preponderância, né? Num jogo tão grande, consegue aparecer marcando gol, enfim, assumindo a responsabilidade também para cobrar o pênalti, né? E o pênalti do Thiago Silva não foi dos mais simples, porque ele pega o Fluminense tendo perdido o pênalti com o Ganso, né? Ele assume a responsabilidade para empatar o placar até que aconteça a virada, então tem todo esse peso também. Acho que é um jogo que merece destaque, porque o Fluminense continua, né, nessa busca pelo segundo título consecutivo da Libertadores, mas também de um ano tão diferente em relação ao que foi o ano passado, a temporada passada. É uma classificação de grande valor também dentro de todas essas histórias que a gente teve dos brasileiros. O Pedro Halpe cita aqui que, na opinião dele, terá São Paulo campeão da Libertadores, seria o primeiro tetra brasileiro, e ele também cita que o Cruzeiro vai ganhar a Sul-Americana. Nesse caso, teríamos uma recopa com Belete entrando em campo, carregando a taça, assim, ó, ou o Serginho, ou talvez o Miller. Teve aquela troca 2x5, né? Que foi o Serginho e o Belete. Palinha. Elivelton. Paulo Autuori. Paulo Autuori ganhou a Libertadores pelos dois, né? Quem será, hein? É uma boa recopa, sem dúvida, uma boa recopa. Cruzeiro e São Paulo, na minha tenra idade da infância, eram os bambambãs aí da conversa, junto com o Grêmio, né? Inclusive, futebol internacional. Teve uma recopa que valeu por duas competições, Teve né? uma recopa que valeu por duas competições, exatamente. Acho que foi pela recopa e pela Supercopa de 93,
3, se eu não me engano. A Conmebol é uma loucura, né? Gladson cita aqui que é Operário do Pilarzinho contra o Novo Mundo. Depois, Gladson, as próximas informações que você me passar, o jogo é sábado, 15h30, você me manda entre parênteses a cor dos uniformes, porque a gente é meio louquinho. Operário Pilarzinho, se eu não sei a cor do uniforme, entendeu? Se for igual de Ponta Grossa, é alvinegro. Preciso saber se o time se vem de azul, se vem de cinza. Até pro pessoal da KTO pintar o uniformezinho ali, tá bonitinho. KTO.com é o endereço, é parceiro da casa, parceiro da comunicação independente da Central 3 e do Meio Campo. Lá com o cupom MCampo na sua primeira jogada você ganha 20% de free bet. Toda sexta-feira a gente traz aqui dicas para você apostar, mas antes das dicas a gente lembra, vai apostar ou faça com responsabilidade, vai na boa, tá respirando bem, tá tranquilo? Beleza, se tiver ansioso, se sentindo viciado, embriagado, mal dormido, irritado, o site de aposta não é uma boa companhia. Para a KTO ser uma boa companhia para você, você tem que apostar na hora certa, com responsabilidade e só aquilo que você pode perder. É um pedido que a gente faz em nome nosso e do nosso parceiro para você. KTO, dicas. Felipe Lobo começa, Bruno Bonsante termina. Vamos lá. Uma aposta inusitada pensando nos últimos anos, porque Verona e Juventus vão jogar nesse fim de semana. Os dois times venceram e venceram bem na primeira rodada. Os dois venceram com 3 gols e eu tô apostando aqui em mais de 2,5 gols, que tá pagando 2,08. Seria uma aposta sem sentido se o Allegri fosse o técnico, mas não é. Quem é o técnico agora é o Thiago Motta, que tenta fazer a Juventus um pouco mais ofensiva, que é o grande desafio. Então tá uma cotação interessante, porque o time vai se expor e vai tentar atacar mais. Real Madrid e Valladolid. Primeiro jogo do Mbappé em casa por La Liga, e um gol dele a qualquer momento está pagando 1,57. É uma cotação, não é das mais altas, mas eu diria que é uma possibilidade bastante razoável do Mbappé meter um golzinho aí no seu primeiro jogo no Bernabéu. E pra falar Mönchengladbach e Leverkusen, que tá rolando, né? Vai rolar agora. A bola tá em jogo. E a vitória do Leverkusen, agora tem que ver a cotação ao vivo, mas estava 1,55. Achei interessante. Então, fique jogo de visitante, aí. Só para esclarecer. Né? Jogo de visitante. Então, vale ficar ligado aí. Perfeito. Bruno Bonsa. Brighton e Manchester United pela Premier League, tá pagando 2,45 pro Brighton ganhar o jogo. E eu não iria tão longe, eu não apostaria na vitória do Brighton, mas pelas estreias, eu acho que é uma cotação um pouco alta demais. São só as estreias também, por isso eu prefiro me resguardar ali no empate, devolve a aposta a 1,86 a favor do Brighton. Se o Brighton ganhar, ótimo. Se não ganhar, se empatar, nada acontece. Tem um Fulham e Leicester a 1,80 pro Fulham em casa. Eu acho que é um time melhor do que o Leicester, é um processo que já está há mais tempo, jogando em casa. O Leicester até fez uma estreia boa, mas é um time que acho que vai brigar na parte de baixo da tabela. O Fulham acho que vai brigar na parte do meio da tabela. E para isso tem que vencer esses jogos em casa. E 1,80 acho uma cotação boa também. E tem Parma e Milan. O Milan não venceu na estreia, como a maioria dos times da Itália, mas está pagando 1,69 para vencer o Parma fora de casa. Eu também acho que é uma cotação interessante. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO lá no Rio Grande do Sul. E aposte só para se divertir, com responsabilidade, é o nosso pedido. Beijo, abraço, KTO.com. Para a gente falar de futebol europeu, a gente vai começar falando dessa Bundesliga que acaba de começar, né? A bola rolou no campeonato alemão. Fazer um último registro, que a gente tem que fazer sempre, de novo, e vai ser para sempre, pelo jeito, porque Conmebol não faz nada, mas é imitação de macaco. No caso aqui do confronto entre brasileiros não teve imitação de macaco, porque isso tem sido muito mais do lado de lá para cá, e já aconteceu no jogo de ida entre Botafogo e Palmeiras, mas aconteceu algo ainda mais inacreditável, que é um torcedor abaixar as calças, né, para a torcida adversária. Divisa de torcida tem sido um espetáculo deprimente, já não é de hoje. Aqui no Sudeste não tem um jogo contra um nordestino, contra um time do Norte, ou mesmo contra um time do Sul, que resista a uma divisa de torcida. É preconceito em cima de preconceito, é escrotidão em cima de escrotidão. Mas ontem no Morumbi a gente fez um degrau
a mais, né? A boa e velha, ou a péssima e velhíssima violência, truculência, brutalidade da Polícia Militar para cima dos visitantes do São Paulo, time do Nacional do Uruguai. Violência, violência de gesto, ou seja, racismo, grosseria, estupidez de todas as formas, todo tipo de preconceito, e quando a polícia entra para intervir, para fazer algum tipo de imersão ali no rolê, né? Tentar fazer, porque até agora não ficou claro o que a polícia queria no meio da torcida do Nacional, aparentemente estava tudo tranquilo. Sim, foi do nada, assim. Foi absolutamente do eu nada. estava no estádio, foi algo generalizado, assim, né? E pelo que parece foi um tema de faixa, né? Como sempre. É um código bem simples de entender, mais ou menos como desbloquear um celular, assim, mas é um pouco complexo para a polícia militar entender o que acontece. É bem cansativo, mas a gente tem que fazer o registro. Bruno Bonsante, começou o campeonato alemão, nesse momento, se acabasse agora... 7 minutos e 42 segundos. Se acabasse agora, Leverkusen e Mönchengladbach dividiriam a taça, porque tem um ponto cada até o momento. Mas vamos falar sério. E o mesmo, né? Saldo de gols. E o mesmo saldo de gol. Mas vamos falar sério, né? O Xabi Alonso continuou no Leverkusen. O Kompany chegou no Bayern de Munique. Que tal para você? Eu acho que é uma Bundesliga que começa da maneira mais interessante em muitos anos, né? Porque a temporada no passado foi muito interessante, mas foi muito interessante de um jeito meio que, sabe, vendo mais ou menos vendo a mesma história com os personagens diferentes, né? Foi um time que dominou a Bundesliga, como o Bayern de Munique fez tantas vezes. Aqui era o Bayern de Leverkusen, então foi muito mais interessante de ver o Bayern de Leverkusen, foi surpreendente, foi uma história muito melhor, foi muito mais legal. Só que antes da Bundesliga começar, não era essa a expectativa que a gente tinha, né? O Xabi Alonso tinha conseguido uma boa recuperação com o Leverkusen, mas a ideia era de mais um título do Bayern de Munique, que vinha em queda, mas tinha escapado do que parecia ser, né, a quebra da hegemonia naquela última rodada contra o Borussia Dortmund. Dessa vez, eu acho que não só você tem um Bayer Leverkusen que chega com outra estatura, com outro status para o começo da temporada, ele é o time a ser batido nesse momento na Alemanha, principalmente porque não perdeu nenhuma das suas principais peças, acho que só o Stanisic voltou de empréstimo, mas os jogadores, a maioria dos jogadores que foi campeão, inclusive a escalação que está jogando contra o Gladbach é a escalação do título alemão, trouxe bons reforços. O Xabi Alonso continua por lá e também parecia que ia sair e continua por lá, né? Interessou ao Bayern de Munique, ao Liverpool, e continua por lá. Mas você tem um Bayern que eu não sei, né? Assim, eu acho que vai brigar pelo título, certo? Mas o Vincent Kompany é um treinador que tem pouca coisa para embasar ali essa escolha dele como técnico do Bayern de Munique. Trouxe bons reforços, eu gosto do Palhinha para o meio campo, eu acho que o Olise é um jogador de bastante potencial, o time ainda é bom, mas tem que ver como esse trabalho vai se desenvolver. Então acho que não dá para você prever nesse momento um domínio do Bayern de Munique na Bundesliga, né, que vai recomeçar a hegemonia nesse momento. Pode ser que aconteça, mas acho que os dois clubes começam de maneira pelo menos equilibrada, mas eu ainda colocaria o Bayer Leverkusen à frente do Bayern de Munique. E aí, ao mesmo tempo, você tem o RB Leipzig, também numa rara janela em que mudou pouco, né? Que não teve uma rotação grande no elenco, não contratou nenhum jogador do Salzburg, e você tem um Borussia Dortmund que vem de um vice-campeonato europeu, né? De uma campanha que foi surpreendente, melhor do que o time mostrou ao longo de toda a temporada, então não dá uma base assim tão sólida para você dizer, beleza, o Borussia Dortmund vai brigar pelo título. Mas depois do vice-campeonato europeu, trocou o técnico, e eu nunca fui super fã do Terzic, mas ele também tem um problema meio Vincent Kompany, que também não sei o que o Sarrin vai fazer como técnico do Borussia Dortmund, talvez ele seja o Xabi Alonso, talvez não, mas eu acho que trouxe bons reforços também, né? O Guirassy é muito bom jogador, acho que conseguiu se reforçar de uma maneira, o Ian Couto para lateral, conseguiu se reforçar de uma maneira para entrar nessa briga, né? Então eu acho que é uma Bundesliga, para resumir, que começa bem aberta. Eu não consigo não colocar o Leverkusen, por causa da continuidade do que mostrou na temporada passada, como um ligeiro favorito, mas eu acho que tem uma briga bem acirrada.
Leverkusen assim, tem um fator muito importante no Xabi Alonso, além do que ele contribui no campo, que é assim, o peso que ele tem também de influenciar os jogadores, né? E essa permanência do elenco dá para acreditar basicamente a ele, né? A gente pode falar do trabalho do Kiesling, enfim, da direção, mas ter o Xabi Alonso, ter essa oportunidade de treinar sob o Xabi Alonso, enquanto isso, gol do Leverkusen, ter essa oportunidade de ser treinado pelo Xabi Alonso, enfim, de estar nesse projeto dele, num projeto que já gerou tantos frutos, que agora tem Champions, é algo que pesa, né? E aí você considera esses jogadores que não saíram e contratações pontuais boas, especialmente, assim, o jogador que eu destaco é o Alex Garcia para o meio campo, porque durante o primeiro turno de La Liga, né, pelo Girona, ele foi considerado talvez o melhor meio-campista do campeonato, né, assim, competindo com o Bellingham, embora ele fosse o cara que, estilos diferentes, ele era o cara que fazia o Girona girar, né, e assim, você conseguir trazer um jogador desse, obviamente não vem de um clube tão badalado, mas você ter essa capacidade de contratação, você reforçar o elenco, reforçar o conjunto, tem uma influência clara do Xabi Alonso, né? No momento em que ele compra o projeto e que ele recusa propostas de clubes mais badalados e endinheirados para continuar no Leverkusen, ele também transmite uma mensagem para os jogadores do elenco e para quem queira se juntar a esse grupo, né? Até, assim, acho que dos jogadores do time, talvez, ou com mais mercado fosse o Wirtz, né? Assim, o que tem mais possibilidade de gerar dinheiro, mas foi um cara também que é jovem, que comprou esse projeto, que quer ter essa continuidade e não tem como falar mesmo, como o Bonsa disse, né? É difícil não colocar o Leverkusen como favorito, assim, acho praticamente impossível repetir o que fez na temporada passada, porque o que fez foi inédito, né? Um campeão invicto da Bundesliga, mas é um time que tem todas as credenciais. O Bayern de Munique, eu ainda fico com um certo pé atrás, porque tá num momento bagunçado interno, né? Até de gestão, enfim, que foi Salihamidzic, Kahn e Tuchel, e enfim, todas as trocas que aconteceram. Vai precisar de mais estabilidade, o que talvez leve tempo, embora respeite-se o Bayern de Munique por tudo que representa na Alemanha. Dos outros, eu até acho que o Leipzig ele tem uma pontinha à frente do Borussia Dortmund, porque é um projeto, em teoria, em continuidade, né, com o Marco Rose e que tenha perdido o Dani Olmo. Acho que a continuidade de Openda, de Xavi Simons tende a contribuir mais, né, tem esse time conseguir se consolidar em relação aos jogadores que chegaram na temporada passada e que não tiveram tanta regularidade, enquanto o Borussia Dortmund ele passa por um processo de renovação também, né? É o clube que contratou melhor, se a gente for considerar os nomes todos, né? Pelo menos 5 jogadores aí com capacidade de brigar pelo time titular, mas perdeu 2 lideranças claras no Hummels e no Royce, perdeu jogadores que estavam emprestados, mas que corresponderam para essa campanha na Champions, né? Madsen, o próprio Sancho. Então, ainda que acho que exista uma confiança no trabalho do Nuri Sahin, é um clube que é um projeto que talvez demore umas 2 temporadas para conseguir dar frutos, né? Para conseguir de fato prosperar, e um time que eu estou curioso assim, para fazer uma curiosidade positiva é o Stuttgart. Não que vá ser uma surpresa, porque a temporada passada também foi estupenda, mas porque o Stuttgart na temporada passada ele já tinha perdido nomes, perdido jogadores importantes, e ainda assim conseguiu coletivamente render muito para ser vice-campeão da Bundesliga. E dessa vez de novo, né? Assim, vários jogadores foram perdidos para os adversários diretos, né? Pensando que Dortmund e Bayern de Munique aproveitaram o Stuttgart para fazer mercado, para contratar, enfim, Guirassy, Anton, Ito, mas o que o Stuttgart fez com o Sebastian Hoeneß foi algo muito grande, né? Assim, foi uma qualidade de um trabalho coletivo que não foi falado tanto por conta do Xabi Alonso, por tudo aquilo que ele fazia no Leverkusen. Então, acho que existe uma possibilidade, sim, de brigar ainda brigar por Champions, mesmo que seja um calendário congestionado agora, com a participação na Champions, mas acho que tem uma estabilidade para se manter
nesse pelotão de frente da Bundesliga, até porque os outros times, assim, eu não vejo ninguém fazendo os demais, assim, de meio de tabela. Não é que alguém trouxe grandes contratações, mesmo o Freiburg, que é um time que se estabilizou nesse grupo, perdeu o Christian Streich no comando, o próprio Eintracht Frankfurt também trouxe alguns jogadores, mas não está tão estável quanto antes. Então, acho que tem até um caminho aberto para o Stuttgart. E destaque final só para os 2 que conquistaram acesso, né? 2 clubes do norte da Alemanha. O São Paulo, acho que perdeu o Hüseler, né, para o Brighton, mas eu achei que fez uma escolha interessante para técnico. Trouxe o Alexander Blessing, que vem de um grande trabalho pela União Saint-Gilloise. E, enfim, talvez pode manter um estilo de jogo mais propositivo, né? Que a gente sabe que às vezes o que dá certo na segunda divisão é mais difícil de impactar na primeira, mas tem uma base interessante para conseguir frutificar na primeira divisão, São Paulo. E o Holstein Kiel, que também é um time que aí acho que é mais interessante até pela história, pelo tempo longe da elite alemã, e é um tempo que, enfim, pré-Bundesliga, né? Um clube importante historicamente para o país, mas que nunca tinha disputado a Bundesliga, agora a primeira vez, que é o clube mais setentrional do país. Acho que vai ser interessante também por ter essa história diferente, porque é um clube que até fez algumas boas campanhas recentes em Copa da Alemanha, né? Vai poder mostrar isso agora também na Bundesliga, já vinha namorando um pouco com esse acesso fazia um tempo. Um outro clube que eu não sei o que vai fazer, mas eu vou prestar atenção, é o Wolfsburg, do Ralf Hasenhüttl, o Klopp dos Alpes, que fez um bom trabalho no Southampton e que chegou na temporada passada, em março, né, resgatou o Wolfsburg da briga contra o rebaixamento. É um clube que vem de uma briga contra o rebaixamento, mas não é a realidade há muito tempo do Wolfsburg, né? Tem temporadas de 7º lugar, 8º lugar, 4º lugar, relativamente recentes, e tem certa qualidade no elenco. O jogador tipo o Maeli tá lá, o Lovromager, você tem alguns jogadores, o Patrick Wimmer é um jovem de algum potencial, você tem alguns jogadores interessantes nesse elenco e tem um bom técnico, né? Então vou acompanhar para ver o que acontece com o Wolfsburg nessa temporada. Tem que acompanhar, né, Bonsa? Porque não dá para saber ainda. Senão eu não vou saber. É verdade. Ainda não dá para saber. Algumas coisas dá para saber. Se eu soubesse, eu ia ser rico, viu? Você gosta dessa cena do De Volta pro Futuro? Qual delas? Tem algumas complicadas, né? Mas... Olha, vocês não vão envelheceu mal, assim, vocês não vão botar problema em De Volta pro Futuro aqui, né? Confesso que eu nunca fui muito fã da franquia. Pronto, Deus. Falei. Vou te contar uma história. O dia que volta pro futuro, né? É um dia de maio. 85. De 85. E quando ele vai pro futuro, é um dia, acho que é de. Eu não lembro. 19, acho que é 2019. 2015. 2015, que é 30 anos. E eu, no dia, né? Hoje é o dia do futuro, do De Volta pro Futuro. O Cinemark abriu os 3 filmes em sequência. 1, 2 e 3. E era dia, eu trouxe pro Palmeiras, tinha Palmeiras e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil. E eu falei, cara, eu vou ver os 3 filmes, depois eu fico sabendo. Vai ser de volta pro passado. Exato, tava nervoso mesmo. Aí entrei no cinema, dei de cara com quem? Conrado Juliette. Eu lembro dessa história. As histórias são todas são muitos anos conhecendo as pessoas, né? Eu sou uma pessoa bem liberal, eu tenho poucos tabus e tal, mas e se o cara voltasse pro passado e quase pegasse a mãe, sabe? Eu acho que se eu tivesse na sala de roteiristas eu falava talvez não, né? Talvez outra coisa. O Freud explica, né? Pois é. O fato, viu, Bruno Monsanto, o Conrado Juliette também trouxe pro Palmeiras e eu falei, entrei aqui, vou esquecer do jogo, né? Vou ficar aqui de boa. Dali a pouco ele me cutuca no meio do filme, assim, falou, o Alione tá escalado. O Alione vai jogar. Ele falou, eu perdi 30 minutos de concentração. Alione tá no meu pior Palmeiras de todos os tempos, diga-se de passagem. Algo mais de campeonato alemão ou a gente pode partir para o campeonato feminino de futebol brasileiro? Ou no campeonato brasileiro de futebol feminino? As duas formam. As duas formam par, como diria aquele. Eu não vou fazer, a gente não fez, né? Não segunda-feira a gente não fez homenagem, não vai fazer hoje. A gente tem mais o que fazer. Tem gente que a gente, enfim, silencia. Red Bull enfrenta o Corinthians. Coube
ao Touro Vermelho dançar com o par que mais pisa no sapato, né? É o Corinthians, que tomou 7 recentemente do Cruzeiro, que terminou em 5º e vai enfrentar o Palmeiras, 4º colocado. Os outros confrontos: Grêmio, 6º contra São Paulo, 3º, Inter, 7º contra Ferroviária, em 2º colocado. Horários péssimos: domingo de manhã para cair na grade da Globo e quarta às 15h30 ou terça de noite. Horários péssimos, horários difíceis para se assistir. A gente ainda engatinha, mas vamos sediar uma Copa do Mundo, né? A gente engatinha para levar a sério o futebol. É um futebol contra, né? A CBF é contra o campeonato, mas o campeonato está aí, fase final. Pois é, tinha 2 vagas em disputa, né, para o mata-mata, já que os 4 clubes rebaixados já eram conhecidos, né? Inclusive tivemos aí durante a semana o desligamento de um dirigente remunerado do Santos, né, que havia viralizado por ter falado mal do futebol feminino. Logo o Santos, que foi um dos clubes pioneiros, né, na modalidade aqui no Brasil e que acabou sendo rebaixado, mas tinham 5 clubes disputando as 2 últimas vagas remanescentes. Foi uma rodada bastante movimentada, né, na última quarta-feira, que tivemos, né, na última terça-feira, perdão, que tivemos o encerramento, né, da fase de classificação. Mas no fim as coisas se mantiveram, né? Até a ordem dos classificados se manteve ao final da rodada. O Flamengo vislumbrou, né, com a classificação, fez uma campanha bastante irregular, apesar da boa forma da Cristiane, né, que foi a vice-artilheira do campeonato com 11 gols marcados. Mas no final das contas tivemos aí esse emparelhamento e o pelotão, os favoritos são muito claros, né? Não, acho que o título não foge aí dos 4 melhores classificados, que tiveram, né, um desempenho melhor ao longo do campeonato, dado também, né, o nível de investimento. Luciana Gontijo, um abraço para você. Gostou da sua camisa do Clube Atlético Progresso. El Progre. El Progre. Perfeito. El Gaucho del Pantanoso. É um ótimo Pantanoso. Apelido. Esse só pode existir, né, Matias? Porque eu você não criaria algo tão isso. fantástico assim, os Gauchos del Pantanoso. O Renan Silva diz... É que eu não citei, né, Renan? Para quem não assistiu, tem gente que não assistiu, né? Quando o cara volta para o passado e sabe que vai colar no futuro de novo, que é o presente, na verdade, ele pega um caderninho de resultados, né? Então ele já vai, quando ele volta para o passado, ele sabe os resultados dos jogos no futuro para ficar rico com o site de aposta. Péssimo, né? Uma péssima decisão. Site acho que não, né? Né? Era o quê? Em 85 não tinha site ainda, né? A internet, o Bill Gates ainda... Mas o Bill Gates já tinha um plano, né? O Bill Gates já tinha a sua ideia ali. De fato, mas essa é uma das questões aí do filme. E o Renan reclama que não tinha, né? Hoje não tem mais os tênis voadores prometidos naquele filme. Carlos da Cunha pergunta sobre a gente achar certo TV não mostrar imagens de briga de torcida. Eu acho até que tem o seu sentido, entendo sim do ponto de vista editorial, assim como no fim de semana, o jogo do Nottingham Forest, a gente viu aquela cortina ao redor dos jogadores, porque cenas fortes, cenas muito delicadas, a fratura exposta, não precisa ficar mostrando mesmo, tem que... eu acho que vale a pena ter essa preocupação. Ontem um jogador desfaleceu no jogo entre São Paulo e Nacional, ainda inspira cuidados, ainda estamos esperando maiores informações. E a lembrança do caso Serginho foi inevitável, até porque foi muito próximo da onde aconteceu, né? No mesmo lado do campo. Exato, e eu acho legal que se tenha protocolo. A gente pode discutir depois, né, se está certo ou errado, mas ter um protocolo é importante para você nunca ser pego de surpresa. Acho que a gente está numa altura do debate sobre transmissões e acesso à imagem e tudo mais, que quem transmite as coisas tem que saber exatamente o que pode e o que não pode, tem que ter um protocolo para você não cair
em situações onde você vai no improviso, vai na sensação, vai na emoção e pode trocar os pés pelas mãos. Certo, Bruno Bonsante? Seu destaque final, um abraço, tchau. Certo. Bom, até semana que vem, então. Tchau, Não tchau. tem, Não tem, né? Tudo Mas, bem. bom, entre no meu canal de FM, Bons pô, boa. FM, Muito bem. no YouTube. Essa semana eu fiz o Liverpool no desafio. Fiquei um pouquinho bravo semana passada quando levou o não do Zubimendi. Aí eu falei, vou fazer melhor. E fiz, de fato. Então, entra lá pra ver a história. E semana que vem vai ter o Como. Como vai ser legal, essa vai ser interessante. Como? Matias. Da Itália. Tchau, Matias. Tchau, e fica o convite para quem estiver amanhã em São Paulo, né, para prestigiar a Feira de Futebol Independente La Pelota, que vai rolar ali no bar Exquisito, na rua Arthur de Azevedo, 2079, entre as estações Faria Lima e Fradique Coutinho, da linha 4 amarela. A feira vai rolar das 11 às 17 horas, é uma feira mais cedo, né? Vai ter a presença lá do Camisa 14, Casual Futebol, Clube Cáutio, Cunha Tatu, a Dolores Editora, convidando a Lu Castro e a Lalo Souza, que fizeram uma bela história em quadrinhos sobre o futebol de mulheres na boca do lixo, o Gabriel Diogo, Marina da Silva e The Nine Customs. A cerveja fica por conta ali do pessoal da Catimba e o som quem vai colocar é esse que vos fala. A partir das 14 horas eu começo a tocar, então fica o convite, é de graça, você só paga o que consome. No Vasco. No Vascão. Então fica aqui o convite para quem tiver de bobeira em São Paulo amanhã, pela manhã e tarde. Felipe Lobo, você gosta da expressão no Vasco para uma coisa que é de graça? Não gosto. Não gosta. Tá. Quando alguma coisa é de graça, você fala o quê? De graça, ué. No máximo, eu tolero o na faixa. Tá bom. Porra, Que tolero. dá origem ao No Vasco depois. Sim, exatamente. E o que você acha da pessoa que fala gratuito? Faz não acho parte, nada, né? pessoa, É gratuito ou gratuito? Gratuito, né? Mas tem gente que mete um gratuito. Não tem acento. Nosso né? idioma que de... acentua ali como se tivesse acento, né? Mas não tem. O nosso idioma é difícil. Há que perdoar. Beijo pra você, Lobo. Um beijo. Sabe que quando eu fazia, na época do Tumblr, eu fiz o errado literalmente e eu recebia mensagens de linguistas dia sim, dia não, dizendo que não existe erro na língua portuguesa. A questão da língua portuguesa é o uso, que é uma linha de pensamento dos linguistas, de alguns linguistas, não de todos, hein? É uma das linhas de pensamento de linguistas que consideram que não existe falar errado, existe uso inadequado, no máximo. E aí eu só respondia, é uma piada, né? Aguenta aí, porque literalmente usado errado é uma piada, então segura aí. E continua errado, viu? Eu sou conservador nesse ponto aí. Não tem literalmente de modo metafórico, até porque como você fala algo que é literalmente sem ser literalmente? O Lobo é liberal nos costumes, conservador na gramática. Sou conservador no literalmente. Beijo, Lobo. Beijo, Leandro Stein. Sabe que eu tive um blog também, né? Assim como o Lobo, eu tive um blog. E o blog que eu tinha era uma época que os blogs faziam amizades com outros blogs, né? Tinham blogs afiliados, blogs parceiros. Eu tinha um blog de uma garota pernambucana que veio morar em São Paulo porque tinha ganhado um trampo. E o trabalho dela era ser assessora de imprensa numa banda que estava começando na época, uma banda chamada Teatro Mágico. Foi assim que eu conheci Fernando Anitelli, estava no Teatro Mágico, estourou, tá, uma época ali. E uma das letras do Teatro Mágico diz que, não sei o que lá, errado é quem fala correto e não vive o que diz. Os linguistas que enchiam o saco do Lobo provavelmente achavam isso. Beijo pra vocês, tá? Beijo. O Gladson Rafael mete um breaking news aqui. A final da Suburbana foi adiada devido às condições climáticas. É a pior coisa do sábado, é você acordar pra jogar bola, E olhar pro recebe céu. aquele zap ali, não pessoal. vai rolar. Não vai rolar, choveu e tal. Segunda-feira a gente tá de volta. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.